Clínica de Pequenos Animais é com o Dr. Aldo Veterinário. Ali você encontra consultas, cirurgias, vacinas, raio-x, medicamentos, eletrocardiograma, ultrassonografia, exames laboratoriais e até mesmo odontologia veterinária. Tudo isso em um só lugar, na Clínica Aldo Veterinário. Plantão aos finais de semana e feriados. Siga no Facebook e Instagram. Rua Valins, 136, Aguaí, interior de São Paulo. Pensou em internet? Pensou Digital Telecom. Internet com 100% fibra ótica. Pague no cartão de crédito e tenha vantagens em seu plano. Além de internet, filmes, séries e TV Premium. Ligue 3652-3424 ou 99529-2705. Duas lojas para melhor te atender. Aguaí e Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Você já experimentou os produtos Ranchito? Se já, tenho certeza que adorou. Se não, está esperando o quê? A Ranchito trabalha com molho de pimenta, sal parrilla, alho, farofa e há aquela cachaçinha artesanal saborosa. São 10 itens no mercado, todos feitos com muita qualidade e carinho para você. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99686 7941. Produtos Ranchito, é de lamber os beiços. Sejam bem-vindos ao meu canal de entrevista, programa Papo Direto com Henrique Setani. Meu convidado de hoje é o Otávio Ferri, psicólogo, especialista em autismo, pós-graduado em análise do comportamento aplicado, o ABA, supervisor de ABA e pós-graduando em neurociência. Tem mais alguma qualificação aí, Otávio? Fala um pouquinho para nós, se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo aí em casa. Seja bem-vindo ao Papo Direto. Muito obrigado, Henrique. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Sim, você já adiantou bastante, né? Eu tenho também, claro, alguns outros cursos de extensões, né? Como especializações em intervenção precoce, né? De crianças de até 5 anos de idade. Mas, praticamente, a sua apresentação já falou tudo, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E bora bater um papo aí. O prazer é meu estar te recebendo aqui no Papo Direto, tá? Otávio, por que você escolheu a psicologia? Era um sonho de criança ou acabou surgindo na sua vida? Conta um pouquinho para nós aí. A psicologia entrou na minha vida de repente, do nada. Eu nunca almejei, né, ser psicólogo. Foi uma escolha praticamente da noite para o dia. Acabei arriscando tudo e acabou dando certo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, acho que até o meu segundo, terceiro ano, eu ainda me senti um pouco deslocado, sabe? Mas eu tenho um pouco disso de não parar o que eu começo. Então, vamos até o final. E o autismo me prendeu na área, cara. Foi realmente, assim, as crianças com autismo que eu comecei a trabalhar, que eu me caí de paraquedas também nessa área, que me fizeram manter na profissão e gostar muito do que eu faço hoje. Então, eu nunca almejei, nunca foi, assim, um sonho, vamos falar assim, de infância ser psicólogo, mas simplesmente aconteceu. E estou aí até hoje muito feliz com o que eu faço. E um colega que estudava comigo, ele me apresentou, né, num projeto de estágio na época da faculdade, e foi nesse projeto que eu lidei com a minha primeira criança com autismo. E foi amor à primeira vista, vamos falar assim. E a partir disso eu comecei, desde 2015, a fazer esse estágio, trabalhar com crianças, no final de 2014, na verdade, e estou até hoje na área. Então, foi essa proposta de estágio, foi uma mudança assim, de área que, na verdade, me permitiu gostar muito mais da psicologia e achar esse caminho que eu estou seguindo até hoje, aí, com o maior prazer do mundo. E na sua formação,
A maior parte foi só com autismo ou você tem algum outro tipo de trabalho dentro da área da psicologia que você já fez em todos esses anos? Continua autismo mesmo. A minha primeira formação, né, foi em ABA, inclusive, foi em 2017, no ano que eu concluí a graduação. Então, eu me formei na faculdade já com um diploma de extensão em ABA, e no ano seguinte já comecei a pós-graduação. E todos os outros cursos que eu fiz e venho fazendo tem sempre o autismo ligado. Então, eu mergulhei de cabeça 100% nesse assunto e é isso, né? Nunca fui para nenhum outro caminho dentro da psicologia. E o que seria esse método aí do comportamento aplicado, que seria o ABA, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse método aí para quem está nos assistindo? Porque, assim, hoje em dia, né, a gente acha que o autismo está muito longe, né, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, né? E não tá. A gente vê que tem desculpa, muito grande, né, da população com autismo, né? E o autismo ele não é uma doença, né? Ele seria o quê? Uma limitação? Você poderia explicar um pouquinho mais sobre o autismo e sobre o sistema, o método ABA, para quem está nos assistindo aí? Claro, vamos lá, Henrique. Vamos começar pelo autismo, certo? O autismo, ele é um transtorno, né? Ele não pode ser visto como uma síndrome, como uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, praticamente, é, é, o autismo está dentro da funcionalidade, da comunicação cerebral. Vamos tentar imaginar o cérebro como um time de futebol, que dentro desse time tem uma organização lá dentro. Cada área é responsável por alguma coisa dentro do jogo. Tem o goleiro, que é responsável para defender o que vem ao gol, tem os zagueiros que impedem que os atacantes chutam, né? E assim sucessivamente. O cérebro é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, é uma funcionalidade, um conjunto complexo ali de trabalho entre essas áreas que fazem com que o nosso cérebro funcione como um todo. O cérebro da pessoa com autismo tem dificuldade nessa comunicação, na forma de funcionar em conjunto ali. Então, a gente não vai pegar autismo no exame de sangue, a gente não vai pegar autismo em algum raio-x, por exemplo, a gente só vai identificar o autismo mesmo através da observação dos comportamentos, que normalmente vai ter uma característica peculiar, uma restrição, né, alguma mesma coisa, gostos peculiares, vamos dizer assim, ausência de contato visual, seletividade alimentar, muitas vezes. Então, a gente vai observar o autismo através, assim, realmente dessa análise olho no olho ali, vamos dizer assim, não em nenhum exame. Fala para mim, Otávio, e como que faz a aplicação desse método ABA? É lógico que a gente sabe que tem o sigilo profissional da psicologia, né? Nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser, né, por questão de sigilo profissional. Mas alguma coisa que você poderia explicar sobre a aplicação desse método ABA? Como que funciona para quem está nos assistindo? ABA, Henrique, é uma ciência dentro da psicologia. Tá? O ABA vem de Applied Behavior Analysis, ou análise do comportamento aplicada na nossa tradução. O que é essa ciência do comportamento? Tá? É uma área dentro da própria psicologia que estuda, analisa e modifica comportamentos ou padrões comportamentais de seres humanos. Tá? Então, quando a gente fala de ABA, a gente não está falando exclusivamente de uma área que trabalha com autismo. Dá para se trabalhar a ABA com outras pessoas, outras patologias, tá? Então, não é algo exclusivo ao autismo, embora cerca de 90% do seu trabalho hoje é feito dentro do autismo, tá? E assim, ao contrário do sigilo da psicologia, Henrique, o ABA ele é bem transparente. Tudo que é feito, ele é registrado, comprovado e mostrado para as famílias e para os demais profissionais que exercem nessa área. Então, a diferença do ABA quanto outros tipos de trabalho é exatamente essa prova, esse registro da comprovação da sua eficácia, tá? Então, a primeira coisa, como que se funciona esse trabalho ABA, como que é feito esse trabalho, tá? Primeira coisa, uma família chega até mim com a suspeita ou já com o diagnóstico fechado da criança e pede uma avaliação. Então, a gente começa sempre com uma avaliação. Essa avaliação, Henrique, eu vou estar medindo as habilidades, o repertório que essa criança está apresentando, tá? Ou seja, aquilo que ela sabe ou não sabe fazer dentro da idade dela, tá? O que seria dentro da idade típica que a gente fala. E também as barreiras de comportamento que impedem que essa criança aprenda alguma coisa que ela deveria aprender. Barreiras são, por exemplo, uma birra,
um pouco muito forte, uma certa comportamento de agressividade, por exemplo, pode ser uma barreira de comportamento. Um hiperfoco, uma criança que só quer fazer a mesma coisa, também é visto como uma barreira. Então, as avaliações são feitas para medir e mensurar tudo isso. Através dessa avaliação, a gente vai determinar qual a carga horária que essa criança precisa ser trabalhada durante a semana. O ABA, ao contrário de uma sessão de psicologia convencional, ele é muito intenso. Eu tenho crianças que passam por 10, 15, até mesmo 20 horas semanais de intervenção. Então, é isso que também é uma das chaves do sucesso da terapia ABA. É a intensidade, as repetições e a garantia, né, que a gente vai conseguir ter muito proveito para aquela criança. E como que isso aí pode contribuir no desenvolvimento do autismo? Porque, assim, isso aí que você falou pode ser uma questão neurológica, como pode ser motor, né? A gente vê que algumas pessoas com autismo, às vezes, têm dificuldade de locomoção, né? Outras, igual você citou aí, comportamento de agressividade, né? E esse método ABA, ele consegue contribuir nessa questão desse desenvolvimento bem, né? Existem outros métodos também, aproveitando a pergunta, sem ser o ABA, ou hoje o foco é trabalhar em cima do ABA mesmo, Otávio? Existem outros sim, mas hoje o ABA é o mais indicado, porque ele é o que tem comprovação científica. Então, através desses registros, através de milhares de estudos que são feitos em cima da ciência do comportamento ABA, que comprova sua eficácia. Existem tantos outros por aí, até talvez não vou nem me atrever a falar deles, porque não entendo, não posso estar falando besteira, mas existem sim outros, mas o ABA é o que é comprovado cientificamente da sua eficácia. E sim, Henrique, o ABA ele contribui 1001% no desenvolvimento da criança. Se a gente parar para pensar numa criança com agressividade, o que o ABA vai estudar é que esse comportamento de agressividade um dia foi adquirido. Ele não nasceu com a criança. Não é porque a criança tem autismo que, consequentemente, ela é uma criança agressiva, tá? Dentro do comportamento, vamos dividir ele em 3 partes, tá bom? A gente tem primeiro o comportamento filogenético, tá? Que é o comportamento que a gente já nasce sabendo emitir. Então, um bebê nasce chorando. Quem ensinou esse comportamento para ele? Né? Então, isso já vem de uma seleção natural, de um fator da nossa espécie mesmo, esses comportamentos filogenéticos. Temos também o comportamento ontogenético, que é todo aquele comportamento que a gente aprende e adquire ao longo da nossa vida. Eu aprendo a falar ao longo da minha vida, eu aprendo a ler ao longo da minha vida, tá? E a gente também tem os comportamentos culturais, que são aprendidos dentro de um meio que a gente vive, como costumes, questão da alimentação e culinária, por exemplo. No Brasil, a gente tem o costume de comer com garfo, com arroz e um feijão. No Japão tem o hashi, mas é mais um peixe, mais alguma coisa desse tipo. Então, esses comportamentos são todos adquiridos. E o mais legal, Henrique, é que 99% dos comportamentos que nós fazemos hoje são adquiridos ao longo do tempo. Então, se 99% dos comportamentos são adquiridos, agressividade, birra, hiperfoco também acabam sendo. Então, o ABA vai analisar isso, vai entender o porquê que aquela criança está tendo aqueles comportamentos de agressividade e, através de uma estratégia, a gente vai conseguir modificar isso. Então, exemplo, uma criança que aprendeu a ser agressiva para conseguir o que ela quer. A gente vai ensinar ela a pedir de outra forma. Então, eu ensino ela a falar, por exemplo, eu ensino ela a apontar, eu ensino uma comunicação alternativa, ou qualquer outro meio que sirva como forma de pedido que não seja a agressão. E assim a gente modifica esse comportamento com o decorrer do tempo das terapias. Então seria mais ou menos a gente estar ensinando a criança novamente, né? A ela decidir aquilo que ela quer, ela tentar fazer a mudança, tentar fazer com que ela seja mais paciente, né? E eu tive um programa, não sei se você acompanhou, que foi o primeiro aqui desse mês, né? De dia 2 de abril, é o mês de conscientização, né, mundial do autismo. O primeiro programa, a parte 1, esse aqui é a parte 2 com você, né, o profissional, o especialista. O parte 1 foi com o pai, com o Iago, né, que tem um filho com autismo. Ele me procurou pedindo para gravar, né, que ele gostaria de passar para os pais que têm um filho com autismo também, a importância de estar procurando um profissional.
né, para trabalhar com o filho dele. Eu achei até interessante, né, Otávio? Por quê? Por ele ter procurado, por ele estar se interessando em querer divulgar isso, né? E como que os pais em casa conseguiriam identificar alguns sinais, né, de uma criança que possivelmente teria um autismo? Né? Não quer dizer que vai ter, porque deve fazer alguns testes, algumas análises, né, psicológicas, né? Mas tem alguns sinais que pode dar indício disso, de ter autismo uma criança? Totalmente, Henrique. Uma coisa que você tocou, assim, um assunto que é bem importante, que é essa questão, assim, de você observar sinais, mas que isso não quer dizer que seja autismo, tá? Só recapitulando, vamos voltar aí 2 anos atrás no tempo, a gente teve o início de uma pandemia que deixou todo mundo em casa, que a gente não teve acesso a pessoas, a gente não teve acesso a novas informações, a gente se limitou muito, assim, com um círculo de convivência em geral. Nós, adultos, ficamos um pouco estranhos com isso, né? Não sei você, mas eu fiquei meio doido em casa nesse período. Teve até muitos que passaram problemas psicológicos, né? Até começou a entrar desculpa estar até te cortando, mas na questão de atendimento psicológico online, a gente viu muito nessa época aí, né? Então, afetou bastante nós brasileiros aí, tá? Mas pode continuar, desculpa ter cortado, tá? Não, imagina. Mas, assim, realmente essa crescente de adultos buscando atendimento, né? Porque prova que realmente não foi uma coisa tão, assim, legal, né, pro psicológico das pessoas. Agora, imagina para uma criança em desenvolvimento, Henrique. Uma criança se desenvolve porque ela tem um mundo à sua volta e ela absorve esse mundo e, consequentemente, vai aprendendo. Ela aprende a vivenciar texturas, gostos, cheiros, como também vivenciar coisas boas, coisas ruins, né? E a pandemia privou as crianças disso. Então, eu costumo dizer que a pandemia trouxe muitas crianças autistas por aí, sem de fato ser autista, porque permitiu essa criança uma barreira. Então, ela não adquiriu o desenvolvimento que ela deveria ter adquirido normalmente, vamos dizer assim. Então, uma criança que, quando vê uma pessoa que ela não está habituada, ela se retrai, ela não consegue olhar no olho dessa pessoa, por exemplo. Ou ela também tem medo de se socializar na escola, ela não sabe brincar. É uma criança que teve um atraso de fala muito grande, porque não precisou usar essa fala, né, durante esse período de pandemia. Então, a gente pode ter muitas características que se confundem com o autismo, quando na verdade não é um autismo especificamente, tá? Então foi bem legal você tocar nesse ponto. Mas, respondendo a sua pergunta, como que a gente pode identificar sinais de autismo? Quais são os sinais de autismo? Henrique, a primeira coisa é uma criança que ela não vai ter um contato visual muito bom com as pessoas. Você fala com ela, essa criança está ausente, vamos dizer assim. Ela não está ali olhando no seu olho, ela não vai entender ou responder quando você chamar ela, por exemplo. Então, é um dos primeiros sinais, tá? O segundo é uma criança que tem uma repetição excessiva de comportamento. Então, ela vai brincar com o mesmo carrinho, da mesma forma, sempre do mesmo jeito, tá? Então, imagina que uma criança pega um carrinho laranja e coloca ele na prateleira, depois ela coloca no tapete. Aí ela põe na prateleira de novo, põe no tapete, põe na prateleira e assim vai. Então, esse padrão repetitivo de comportamento pode ser um sinal de autismo também. Crianças que não aceitam texturas, não aceitam questões de corte de cabelo, corte de unha, por exemplo, tem uma sensibilidade muito grande, pode ser um outro sinal também para ficar alerta. E uma questão de ausência de fala também, Henrique. A questão da ausência de fala pode ser também um sinal de autismo devido à criança não conseguir aprender os pré-requisitos que vêm antes da fala, tá? Então, para eu falar, eu preciso, antes de mais nada, saber olhar nos olhos da pessoa, eu preciso saber identificar e responder aos comandos que me são dados, e principalmente eu preciso saber imitar movimentos. Se eu sou uma criança que estou privado disso, eu consequentemente não vou ter fala. E por conta do autismo ter como característica um contato visual ausente, a fala, como consequência, também não vai existir. Então fiquem atentos em alguns desses sinais, por exemplo, que podem ser indícios de autismo. Mas lembrando, podem, não que sejam, tá? Às vezes é só um atraso de desenvolvimento e uma estimulação já é suficiente para resolver isso. Então, foi o que aconteceu realmente com o entrevistado do último programa, com o Iago, né, que é o pai do Iago Júnior. Até ele comentou lá na entrevista. E
foi percebido justamente isso, a dificuldade de comunicação, da fala. O filho dele foi crescendo, 3, 4, 5 anos e não falava, não falava, não falava. Aí ele comentou com a esposa, é lógico, como mãe, né, ninguém de primeiro momento vai aceitar, né? E aí ele começou a acompanhar, a família falou justamente isso, que poderia ter tido um atraso, que tem criança que demora mais, realmente. Você comentou que nem todos, né? Não quer dizer que está demorando para falar que seja que tem autismo, realmente, tem crianças que demoram mais. Mas aí ele começou a perceber que não estava normal. E aí ele procurou um atendimento, né, um especialista, e foi diagnosticado, né, com autismo. Então, realmente, os pais têm que ficar atentos, né, nessas observações que você colocou aí, Otávio. Sempre, né, nunca querendo já dar um parecer falando que o filho é autismo, porque tem pessoas que já costuma dar um parecer, né, sem ter a confirmação médica ou do psicólogo, né? Então, assim, o que eu percebo do atendimento ABA, o que eu estou escutando de você desde quando a gente começou o programa, ele se assemelha a um tipo de educação, uma educação positiva. Eu fiz a entrevista com a Débora, né, Débora Setani, até minha prima, ela trabalha com isso, né? Mesmo trabalho, né? Que você tem que educar a criança, fazendo ela participar da vida no dia a dia. Ela tem que escolher, ela tem que opinar. Isso não quer dizer que você vai deixar a criança fazer tudo, não. Você tem que dar algumas opções e aí você colocar para a criança, ó, você prefere o amarelo ou o azul? Ah, eu prefiro o amarelo. Então tá bom, tá aqui o amarelo, né? Ah, mas por que você prefere o amarelo? Eu prefiro o amarelo porque eu gosto mais da cor amarela, o amarelo é mais bonito. Você entendeu? Então você consegue fazer com que a criança ela tenha, né, ela consiga opinar aquilo que ela quer, né? Então eu não sei se eu entendi bem ou não durante esse bate-papo, mas o ABA, no meu entender, é mais ou menos esse tipo de trabalho, né? Você fazer a criança estar participando do dia a dia, a criança escolhendo, a criança comunicando, a criança falando o que ela quer, tentando mudar os comportamentos através de opções, né? De trabalhos, né? Deixando a criança responder por ela, né? Não a gente está fazendo as coisas por ela. É mais ou menos isso ou eu entendi de forma equivocada, Otávio? Não, Henrique, não foge disso não. Mas para ficar claro, para todo mundo entender assim, primeiramente, como que um comportamento é aprendido? Você saberia me dizer? Como que eu aprendo um comportamento? Aprender um comportamento? Você pode aprender no dia a dia, você pode aprender, por exemplo, dos pais, né? Mas Pode ser um comportamento, pode ser um comportamento nato da criança, que já, às vezes, a questão mesmo de agressividade, a gente sabe. Pode ser fator psicológico, pode ser reflexo da convivência com o pai e com a mãe. Vamos supor que a criança vive num ambiente que o pai bate na mãe ou a mãe bate no pai, agressivo. A criança, automaticamente, ela pode passar amanhã a ter atitudes agressivas, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu expliquei bem, se eu coloquei bem aí. Não, perfeito. Um comportamento, Henrique, ele vai ser sempre aprendido através das consequências que ele gera, tá? E para resumir, a gente tem dois tipos de consequência. A gente tem a consequência boa, que a gente chama de reforço, e a gente tem a consequência ruim, que a gente chama de punição. Então, quando, por exemplo, meu filho tira 0 numa prova e eu deixo ele de castigo, é uma punição. Então, ele aprende que tirar 0 na prova gera uma consequência ruim, consequentemente, eu não vou tirar mais 0 nessa prova. Da mesma forma que se eu tirar 10 na prova e eu ganho o videogame, eu entendo que tirar 10 em provas tem uma consequência boa, por isso eu vou me esforçar para tirar 10 sempre nas provas, tá? Então, um comportamento ele é aprendido através das consequências, praticamente isso. Quando a gente trabalha o ABA, obviamente, a gente é humano o suficiente para não trabalhar com punição. Eu não vou bater numa criança, eu não vou dar um choque numa criança se ela fizer alguma coisa de errado. Mas eu dou valor para os comportamentos bons que ela emite. Então, imagina que é uma criança que ela está aprendendo a falar.
ela está aprendendo a pedir. Então, ela está balbuciando coisas. Aí, de repente, ela vai falar água, ela vai pedir água. E ela fala somente. Eu vou consequenciar isso de uma forma muito boa, dando um copo de água para ela, porque foi assim que ela pediu. Porém, quando ela se esforçar e pedir água, exatamente como a fonética da palavra pede, água, perfeitamente, eu dou um copo com gelo, por exemplo, para essa criança. Então, o que acontece? Quanto mais ela me apresenta uma resposta, mais consequência ela vai ter também. Então, a gente trabalha mais ou menos assim. Uma criança que bate como uma forma de pedido, eu simplesmente identifico a função desse bater. Então, ela me bate porque ela quer água, por exemplo. Quando ela me bate, eu não dou consequência alguma. A gente chama isso de procedimento de extinção. A criança está me batendo e ela não tem resposta alguma. Só que, de repente, essa criança para de me bater e olha para o copo d'água, eu entrego o copo de água para ela. O que acontece? Ela entende que bater igual zero consequências, olhar para o copo de água, eu ganho o copo de água. Então ela já modifica o comportamento dela. E a partir disso, só olhar para o copo de água não vai bastar. Ela vai ter que me apontar aquele copo. Depois disso, ela vai ter que falar o A e depois o água, como um todo. Então, para eu ensinar um comportamento, tem todo um conjunto, tem toda uma estratégia e um plano de ensino. Então, eu vou começar através do manejo de comportamento, extinguir aquele comportamento inadequado, reforçar os comportamentos adequados até essa criança estar pedindo água sem agredir as pessoas à sua volta, por exemplo. E assim, Henrique, para praticamente tudo. A gente ensina crianças lerem dessa forma, a gente ensina a criança seguir instruções dessa forma. Então eu começo com coisas bem simples, como bate palma, e a criança ainda fica ali sem saber entender muito bem o que fazer. Eu posso pegar a mãozinha da criança, fazer o movimento de palma por ela, e eu reforço, eu dou uma consequência, eu dou um abraço, eu dou um beijo, eu dou um elogio, e aos poucos essa criança vai, bate palma, e ela começa a bater a palma sozinha, e ela aprendeu a discriminar e a seguir aquela instrução. Então, para tudo que eu for ensinar, eu trabalho com as consequências, tá? E assim, claro, a gente vai modificando os padrões de comportamento até a gente chegar numa criança que já está dentro da idade típica, por exemplo. São exemplos bobos que eu estou te dando, bem simples, mas muitas vezes, Henrique, eu tenho que ensinar uma criança a me olhar no olho. Então, o trabalho vem bem da base mesmo, sabe? Eu tenho que ensinar uma criança a simplesmente prestar atenção em mim. Então, eu trabalho dessa forma, sempre com as consequências reforçadoras para essa criança, dentro de um comportamento que eu quero e que dentro do seu desenvolvimento ela precisa estar fazendo. Porque sem isso ela vai estacionar e não vai ter evolução como a gente deveria ter. Esse tipo de trabalho, Otávio, normalmente é feito domiciliar ou é feito pelo SUS, a questão dentro de hospital, a PAI? Como que funciona esse tipo de trabalho? Eu abro, Henrique, em diversos ambientes. Tá? O que recomenda-se em literatura e até que está um pouco mais conhecido, vamos dizer assim, é o atendimento natural em domicílio. Mas por quê? Para que tem isso? Atendimento natural, porque posso ir na clínica, não posso? Polêmica, né? O que acontece? Isso vai depender da criança, especificamente, tá? Então, eu hoje, quando faço uma avaliação, eu vou perceber o que essa criança mais precisa para poder iniciar. Então, tem crianças que elas se distraem muito com os estímulos à sua volta, qualquer barulhinho, qualquer objeto que está em cima de um armário vai chamar atenção e, consequentemente, ela vai perder foco na interação comigo. Então, uma criança assim, eu recomendo iniciar no ambiente clínico, porque a gente tem o controle do ambiente e eu consigo ter mais atenção dessa criança para mim. Consequentemente, ela vai conseguir aprender um pouco mais rápido. Por outro lado, se eu já não tenho esse problema e eu estou lidando com uma criança um pouco maior que vai precisar aprender a lavar uma mão, escovar um dente, trocar uma roupa, comer sozinha, o ambiente domiciliar seria perfeito para essa criança. Da mesma forma que a gente também dá assessorias para escolas, para pais ou para outros lugares que essa criança frequenta, para que siga o mesmo trabalho e que ela também consiga ter ganhos lá. Então não adianta nada eu fazer um trabalho em casa se essa criança está fervendo na escola, por exemplo, e não tem produtividade lá. Então, praticamente, respondendo a sua pergunta, o ABA pode ser feito em vários lugares, inclusive numa praça, numa rua, fora de casa. Já fiz vários trabalhos assim, em ambientes ao ar livre com crianças, principalmente com adolescentes, mas o ideal seria o completar. Então, eu faço um tanto em casa, faço um tanto na rua, faço um tanto na escola também, que aí assim a gente tem uma generalização maior dessa habilidade aprendida. Então,
é mais ou menos assim. Depende da criança e depende do plano que a gente traça para ela também. E você consegue esse tipo de trabalho do ABA pelo SUS ou só por convênios médicos hoje em dia? E lembra que eu falei no início que a diferença do ABA para os outros tratamentos é a intensidade? São vários dias na semana, são várias horas por dia. Eu acho dificilmente que o SUS consiga fornecer isso para uma criança, entendeu? Então, eu particularmente nunca tive experiências com o SUS dentro da área. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente tem um diagnóstico fechado, essa criança com autismo tem direito do custeio desses tratamentos, tá? Então, se você tiver um plano de saúde, você pode sim, né, entrar com recurso contra esse plano para conseguir o custeio integral do atendimento. Você também pode recorrer a município, liminares judiciais, por exemplo, para conseguir que o governo, que o município que você habita também custeie esse tratamento. Claro que, questões jurídicas, a gente vai levar um tempo aí para conseguir ser aprovado isso. Mas, melhor isso do que nada, né? E, claro, para famílias que têm condições, o particular também pode ser bem-vindo. Mas essa criança tem direito do tratamento. Então, seja por plano de saúde, seja por liminar judicial, ela consegue esse tratamento também. Mas pelo SUS, eu sinceramente nunca tive experiência de uma criança que passava pelo SUS comigo. Eu acredito que nem tenha. Não sei se te responder 100% de certeza, mas eu acredito que o SUS não vai custear um tratamento desse. E tem uma lei também, né, Otávio, que dá o benefício de um salário mínimo. Está até aqui embaixo, ó, né? Estou colocando aqui a lei que dá direito da família, né, que tem o autismo, uma criança com autismo, né, tenha direito a um salário mínimo, se eu não me engano, né? Você precisa comprovar renda, você precisa provar que sua família não atinge um certo limite para você conseguir essa renda. Então não é só o fato de você ter uma criança com autismo na sua família. Então tem toda uma questão financeira envolvida para ter esse benefício. Se eu não estou enganado, mas é mais ou menos assim. Eu não entendo muito sobre. É o LOAS, né, que chama nesse benefício. Isso, LOAS mesmo. Não, realmente, é como qualquer outro benefício, né? Você tem que ter algumas exigências, né? Salário, né? E mais, assim, é mais ou menos o público que a gente está falando, né? Que é o público que vai ser atendido ali no SUS, que dificilmente vai ter um convênio médico. Então, seria interessante o quê? Às vezes usar esse dinheiro do LOAS, né? Para custear o tratamento da criança. Porque se a gente for pensar no pé da letra, né? Desculpa o termo, isso aí seria obrigação do governo, do município, né? Pagar esse tratamento. Mas a gente sabe que no Brasil é difícil, né? É difícil e por várias situações, e não entra o mérito aqui. Então, já que a gente tem uma lei, né, do LOAS, que dá para ter até um salário mínimo, né, para a criança, desde que ela esteja dentro das regras, né, que a lei exige, seria ideal até para manter um tratamento, né, até um convênio médico, né, para essa criança, para poder estar fazendo esse acompanhamento aí do ABA, né? Agora, quanto que o pai ou a mãe ou quem tem, né, que cuida da criança, guarda, às vezes pode ser um tio, uma tia, uma avó, né, deve procurar um profissional? Porque você citou, né, alguns sinais. A gente sabe que normalmente a gente procura quando não é porque teve um sinal só, teve um, dois, teve alguns indícios, né? Então você acha que a hora certa seria quando? Assim, do seu ponto de vista como profissional. Normalmente essa suspeita de autismo vai ser levantada não dentro da família, né? Porque principalmente para pais de primeira viagem que teve o primeiro filho, eles não vão perceber diferenças no desenvolvimento com outra criança, até porque não está por dentro disso, né? Agora, quando já tem um filho e tem um segundo que está se desenvolvendo um pouco diferente, talvez a suspeita venha de casa, mas dificilmente vem, tá? São baixos os porcentos aí de famílias que tomaram iniciativa. Normalmente essa suspeita vai vir de uma escola, vai vir de uma pediatra que já acompanha essa criança, vai vir, enfim, de algum parente, de algum familiar, né, que já teve outros filhos e fala, olha, ele já deveria estar falando, vai ver isso. Então essa suspeita começa sempre de fora, quase sempre não, né? Quase a maioria das vezes de fora de casa. Mas quando os pais devem procurar auxílio, Henrique? Sinceramente respondendo, o quanto antes possível, tá?
o quanto antes. Se você percebe que seu filho está tendo alguma dificuldade, se alguma pessoa vem e te dá um toque, vai atrás, tá? Quanto mais cedo iniciar um procedimento terapêutico para o desenvolvimento acontecer, mais chances de ganho a gente vai ter e mais rápido vai ser essa evolução. Até os 4 anos e meio, 5, a gente tem dentro do nosso cérebro um processo chamado neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade praticamente é um aprender no modo turbo. Então essa criança ela aprende muito mais rápido do que a partir dos 5 anos a gente vai aprender, por exemplo. Um exemplo que eu dou para ilustrar isso é o idioma. A gente aprende a falar o português logo na infância, com 3, 4 anos, mas vamos fazer um curso de inglês aos 12 anos, por exemplo. A gente aprende, mas é muito mais difícil, muito mais demorado, por conta dessa neuroplasticidade. E o mesmo se aplica, Henrique, para tudo, tudo mesmo. Então, uma criança que chega na clínica com 1 ano e 8 meses, ela vai ter um aprendizado muito mais rápido que uma criança de 6, por exemplo, que inicia as intervenções, além de ter menos barreiras e menos atraso de desenvolvimento. Porque vamos tentar fazer um cálculo. Vamos imaginar que essa criança tenha 4 anos de idade, só que ela tem um repertório de uma criança de 2. Então ela tem 2 anos de atraso de desenvolvimento. Mas agora imagina uma criança que começa a terapia com 8 anos e tem uma habilidade de repertório de 3. Então ela tem 5 anos de atraso de desenvolvimento. Então, primeiro, ela vai aprender mais lentamente, vamos dizer assim, vai ser um pouco mais difícil dela estar aprendendo coisas novas, e são 5 anos de atraso para a gente tirar. Então, quanto mais cedo se iniciar as intervenções, melhor para essa criança. Então, respondendo a pergunta, quando buscar ajuda? O mais cedo possível. Percebeu algum sinal, alguém já te deu um toque, vai atrás mesmo, que não vai, como posso dizer, você não se arrepende por isso. É a melhor coisa a se fazer mesmo. Mesmo. É só o psicólogo que pode trabalhar com arma ou tem algum outro especialista que pode trabalhar? Isso é pergunta de leigo, tá, Otávio? Eu não sou psicólogo, então é uma dúvida às vezes que eu tenho que outras pessoas que estão nos assistindo têm também. Tá bom? Tem mais algum profissional que pode trabalhar com arma? Hoje em dia, não existe uma regulamentação dentro da análise do comportamento de quem pode trabalhar com ABA. Então, praticamente, quem tenha um curso superior, independente da área, pode se tornar um analista do comportamento desde que tenha a pós-graduação terminada, né? Então, sei lá, eu sou administrador de empresas, me aventuro a trabalhar com análise do comportamento, tá tudo bem, eu tiro a certificação. Mas hoje, vamos dizer assim, que no Brasil o ABA ele é voltado mais para áreas da saúde e educação. Então, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, fonos, terapeutas ocupacionais, médicos, por que não, podem, né, exercer diretamente no comportamento da criança, tá? Mas, de novo, não existe uma regulamentação. Qualquer pessoa pode se tornar um analista do comportamento e trabalhar com ABA. Mas primeiramente, antes de fazer isso, estude, pratique para você não prejudicar vidas por aí. Porque, infelizmente, tá cheio de pessoas trabalhando com a aba, dizendo que trabalha com a aba e tá fazendo um trabalho aí bem complexo aí pra gente estar analisando. Então, tome cuidado também, tá? É somente, né, trabalhar com a aba, né, Otávio? A pessoa tem que trabalhar por amor, né? Porque não é um serviço fácil, né? Você vai ter momentos bons com a criança, você vai ter momentos ruins, né? Então a criança vai ter que ter um espelho, eu acho que é aplicador que chama, né? Aplicador de aba, é isso? Né? Então o aplicador vai ter que ser um espelho para a criança, né? A gente está falando de criança aqui, mas não é só criança que tem autismo, né? Mas é que a gente está trabalhando aqui a parte, né, do início ali da criança, do desenvolvimento. Mas o problema maior, desculpa te cortar, pode falar. mas hoje encontrar cursos de aba em qualquer lugar, tá? Eu costumo brincar assim, até uma vez eu participei de um podcast de um colega meu e eu falei a seguinte frase, né? Você entra numa pastelaria e está escrito assim, olha, temos pastel de carne, pastel de queijo e também trabalhamos com aba, porque virou várzea esse negócio, não tem uma regulamentação. Então a gente encontra cursos de aba em qualquer lugar, a gente encontra profissionais se dizendo trabalhar com aba em qualquer lugar. E o problema, Henrique, não é as pessoas trabalharem com aba ou atenderem uma criança. Pelo contrário, quanto mais gente capacitada, melhor. Melhor para as crianças.
Tem uma regulamentação, né, na BCBA que fala que um analista, um supervisor ABA pode supervisionar de 12 a 15 crianças, se eu não estou enganado, se não mudou a regulamentação. Ou seja, eu, Otávio, não posso ter mais que 15 crianças legalmente para supervisionar. Então, assim, quanto mais profissionais tiver, maior o leque de crianças que vão ser beneficiadas pelo atendimento. O problema é você se dizer profissional em alguma coisa, não saber trabalhar diretamente com aquilo e prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Porque, Henrique, o problema não é você simplesmente sentar com essa criança e colocar demanda para ela cumprir. O problema é você tem que identificar o porquê de cumprir aquela demanda, quando mudar o plano, por que trabalhar aquilo com a criança. Então, não é simplesmente um trabalho simples de ser feito. Você precisa ter todo um planejamento por trás. Se você não seguir exatamente o que a criança precisa, você prejudica o desenvolvimento dela. Você não ensina o que ela precisa saber. E, às vezes, uma pessoa que não tem experiência, nesses momentos do manejo, por exemplo, ela bate, vamos trocar esse bater por um pedir. Essa criança fica ainda mais agressiva, porque não sabe fazer o procedimento perfeitamente bem. Então, a gente pode piorar uma criança ao invés de estar desenvolvendo ela. Então, muito cuidado com profissionais que se dizem trabalhar com ABA e não têm formação. Por isso que é um conselho para os pais. Tem um profissional na sua casa, você procura e achou um profissional. Não tenha vergonha de perguntar a formação dele. Pergunta a experiência, pergunta onde ele é formado, quanto tempo ele já trabalha com isso, porque sim, faz diferença imensa o currículo do profissional dentro do trabalho do autismo. Então, fica a dica. E não tem uma regulamentação, Otávio? Porque assim, o pessoal cria o curso de ABA, emite o certificado, eu fiz o curso de ABA, eu sou engenheiro civil. Eu faço ABA, eu posso ir lá e montar um atendimento de ABA domiciliar. Então, assim, é uma coisa que não tem fundamento, né? Teria que ser pelo menos da área da saúde, né? Um educador físico, fisioterapeuta, um psicólogo, né? Que trabalha, que teve a questão de psicologia na grade curricular, que essas matérias têm, né? Questão motora, né? O fisioterapeuta trabalha com questão motora, o educador físico também, o psicólogo também. Então, assim, agora você pega um administrador de empresa. Ah, eu vou trabalhar com ABA, né? Não tem, como eu posso dizer, não tem nada a ver com a área de atuação do tratamento de ABA, né? Do método, da aplicação. É complicado, cara. Está vindo para o Brasil, chama QBA, tá? É uma certificação internacional que visa regulamentar a análise do comportamento. Tá para entrar em vigor daqui 2 ou 3 anos essa certificação, essa regulamentação aqui no Brasil. E aí somente pessoas com pelo menos um curso, uma pós-graduação, até mesmo um mestrado e horas, se não me engano, mais de 1.500 horas supervisionados em ABA podem se dar o direito de ser um supervisor e trabalhar dentro do ABA diretamente. Espero que venha, porque vai regulamentar muita coisa, vai auxiliar muita coisa e vai diminuir um pouco dessa bagunça que é o ABA hoje, entendeu? E principalmente, Henrique, motiva a gente a estar sempre buscando mais, né? Buscando mais formação, buscando mais conteúdo. Eu bato no peito e falo que eu não sei nada sobre autismo, vamos dizer assim, porque eu preciso cada vez estar evoluindo mais. Às vezes amanhã pode mudar um negócio e eu me desatualizo. Então é sempre bom estar fazendo cursos, reciclagem, estar indo atrás, vivenciando outras experiências, né? E é isso que é a chave do sucesso. Quanto mais você sabe, quanto mais experiência você tem, mais diferença você faz na vida de um pequeno também. Então, se você não tiver isso, você não sai do lugar, a família vai estar custeando, não vai estar tendo ganhos e é a criança que se prejudica, né? Então, assim, você tem toda a razão. É complicado, mas infelizmente é verdade. Qualquer pessoa com uma graduação pode se especializar em ABA. Hoje, claro, né, dentro desse momento. A diferença também é que no Brasil, o ABA, ele não é dentro da educação, né? Ele é mais uma questão da saúde. Nos Estados Unidos, Canadá, os países que foram, né, os primogênitos aí do ABA, eles são vistos como educação. Então, a gente tem ABA na escola durante todo o período que a criança está lá. É uma questão, assim, que muita gente pode ter um acesso e tem na própria rede de ensino profissionais que capacitam, né, quem está trabalhando com isso, o que não é uma realidade no Brasil, infelizmente. Então, se você quiser fazer um curso, você vai investir aí uma quantia grande de dinheiro, porque não é barato, e
né? Tem pessoas por aí que pagam cursos em conta, muito baratos, sem a prática, sem experiência, sem uma supervisão e saem aplicando da mesma forma. Então, tomar muito cuidado com isso mesmo, assim, porque pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança, tá? Pode não, vai prejudicar. Você tocou num assunto bastante interessante, a questão de educação, né? Realmente, porque o certo é a inclusão social, você colocar uma criança com autismo numa escola comum, né? Que é tida como comum, né? Porque ela não é uma doença, a doença é aquilo que agride o organismo, né? O, o autismo não agride o organismo, é uma questão de comportamento, motor, né? É aquilo, né? Vamos imaginar que, de novo, para eu aprender a falar, eu preciso de uma série de pré-requisitos e de outras habilidades para eu começar a falar. Então, às vezes, por exemplo, eu vou começar o trabalho com uma criança e a família fala: eu quero que meu filho comece a falar, né? Então, calma, vamos lá, vamos ver o que ele precisa para começar a falar primeiro. Seu filho imita? Não, meu filho não imita. Ok. Seu filho segue instruções? Não, não segue. Seu filho olha no olho? Não, não segue. Não olha. Então, eu tenho que começar de lá de trás. Tenho que ensinar essa criança a fazer um contato, depois responder por comandos, depois imitar ações para a gente chegar na fala. O autismo, então, ele, pelo funcionamento do cérebro, ele automaticamente tem mais dificuldades em fazer um contato visual, por exemplo, ou em estar no meio social, por exemplo, com outras crianças, aprendendo com elas. Então, o autismo é uma barreira do desenvolvimento, praticamente, porque faz com que a criança não tenha os pré-requisitos necessários para ter um desenvolvimento. Então, a intervenção ABA vai medir, né, essas barreiras, vai ver o atraso desse desenvolvimento e criar estratégias para a gente chegar lá. Então, por isso, o ABA ele é só para o autismo? Não. Mas ele é muito aplicado no autismo porque a gente consegue medir especificamente cada detalhe que faz essa criança não estar evoluindo, para que a gente consiga resolver esse problema. Então, o autismo é uma questão do neurodesenvolvimento, que gera padrões de comportamentos que são barreiras para a aprendizagem. Então, quando a gente intervém, a gente quebra essas barreiras, cria oportunidades para a criança aprender e ela aprende. E assim, a gente evolui uma criança como qualquer outra. Você disse que não é só com autismo. Outro transtorno, né? Que poderia ser tratado com ABA. Assim, só para a gente ter uma ideia. Lembra da Super Nani, do SBT? Lembro. O que a Super Nani fazia nada mais era do que uma intervenção comportamental. Não sei se era aba, porque não tinha registros, não tinha um fundamento ali científico. Mas, por exemplo, aquela questão que ela fazia das pontuações. Ah, então você arrumou sua cama, estrelinha. Ah, você jogou o lixo fora, estrelinha. Aquilo se chama economia de fichas. É usado no aba. Então, são técnicas comportamentais que dá para a gente trabalhar com praticamente qualquer pessoa. Seja autista, seja uma criança com síndrome de Down, seja qualquer outra questão de desenvolvimento, ou simplesmente o meu filho, o seu filho, Henrique. A gente pode educá-los, discipliná-los dentro da visão comportamental também. É aquilo. Sem querer, os meus pais faziam aba comigo, faziam essa questão comportamental comigo. No sentido de, você tirou 10, toma aqui a recompensa. Ah, você tirou 0, vai ficar sem videogame até você recuperar essa nota. Isso também é uma intervenção comportamental. Não é aba, mas os princípios estão ali. Então a gente consegue trabalhar com praticamente todo mundo, tá? Usando essas técnicas comportamentais. O ABA é aquela ciência. Eu preciso ter registro, eu preciso ter comprovação dos dados, eu preciso ter anotação dos resultados, gráficos que geram a prova do que essa criança está evoluindo. Então, se eu fizer essa intervenção comportamental, tendo todos esses registros, eu também posso falar que estou fazendo um ABA com qualquer pessoa. Então, dá para se trabalhar com todo mundo. Como que faz com uma criança que está sendo, né, trabalhada no sistema ABA, né, no método ABA, e aí vai para uma escola, né, normal, que infelizmente no Brasil são poucos os municípios, né, que têm um apoio, né, para trabalhar com essas crianças com autismo, que seria, né, a professora e uma auxiliar. Isso aí pode atrapalhar no trabalho do ABA, essa convivência na escola, sendo que ali ele não vai ter um atendimento direcionado para ele que tem autismo? Se essa criança já tem intervenção, a aba, é de responsabilidade da equipe que está fazendo essa intervenção orientar a escola. Ponto. Então, exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos que começou na escola esse ano, por exemplo.
E eu, como supervisor do caso dela, eu vou até a escola ou, né, oriento um profissional mais experiente para estar indo, observando a rotina dessa criança na escola, vendo quais são as dificuldades dos professores e auxiliares estão tendo com elas, para que aí a gente crie um plano e oriente essa equipe. Então, se a criança já passa com tratamento ABA, é de obrigação da equipe e dos profissionais irem até a escola e orientá-los em como trabalhar. Se essa criança não faz intervenção e está tendo dificuldade na escola, aí fica mais complicado, porque muitas vezes os profissionais que estão na escola, professores, auxiliares, diretores, não têm especialização necessária, não têm a formação para estar atuando diretamente com esse público. Então, o correto seria ter um profissional capacitado para orientar as escolas, o que não é nossa realidade. O que acontece é que tem muitos profissionais, muitas escolas, assim, que têm a noção do quão impacto eles podem causar no desenvolvimento dessa criança e procuram por apoio. Então, chamam algum profissional, pedem uma palestra, uma capacitação para o município. Tem professores que vão estudar para estar lidando melhor com aquele público, auxiliares que vão procurar ajuda, pagam uma supervisão para conseguir trabalhar melhor, mas infelizmente não são todos, né? E o problema é que uma criança com TEA na escola, que tem problemas de comportamento, o que acaba acontecendo com ela, Henrique? Ela acaba sendo colocada de lado, ela acaba sendo isolada, fica fazendo trabalho à parte, fica longe das outras crianças, e aí a gente não tem uma inclusão. A gente está tendo justamente o oposto. Então essa criança está sendo colocada na escola, mas não está participando ativamente dessa escola. Então o nosso problema é isso. Então, voltando, né? Se essa criança tem um trabalho ABA, é de obrigação da equipe estar capacitando essa escola. Caso não tenha, meu conselho é, profissionais que atuam com essa criança na escola, busquem apoio, busquem auxílio e saibam melhor o que fazer. Porque excluir essa criança não é solução, né? Infelizmente. A criança não está aprendendo nada, não está se desenvolvendo como deveria e é pior para ela, né? Infelizmente. E os convênios médicos, né, que são todos hoje em dia que trabalham com ABA ou não? Ou tem convênio que ainda não aderiu a esse método domiciliar? Você acha que você trabalha nessa área com convênios, né? É isso? Ou não? Hoje você está trabalhando numa área distinta de convênios? Não, também. Também trabalho também tem famílias que arcam particular, né? Também tenho casos assim que eu acabo não custeando nada para a família só para dar um apoio, uma orientação um pouco maior. Então, o trabalho é feito de várias formas. Mas é aquilo, a criança tem o direito do tratamento, independente de qual plano de saúde ele tenha. Então, todos os planos deveriam arcar com isso legalmente. Né? A questão é se esse plano vai arcar ou não e qual poder essa família tem para ir atrás disso. Poder eu digo no sentido conhecimento. Será que essa família sabe que o filho dela tem direito para estar indo atrás de uma liminar para conseguir o tratamento? Será que essa família tem uma condição de estar marcando com um advogado, por exemplo? Ou será que essa família realmente quer ter toda essa dor de cabeça? Então, eu acho que o que pega mais aí, Henrique. Eu já lidei com crianças que demoraram para iniciar o tratamento porque a família simplesmente não tinha conhecimento dos seus direitos. Então, ela não sabia que o filho dela tinha o benefício do plano, pagava o plano, mas não usava dentro das terapias, que não sabia que o filho tinha esse direito. Então, eu acredito que a informação também é uma coisa que pode prejudicar muito, sabe? Tem famílias que não têm isso, famílias que não sabem os direitos que o filho tem, dentro dessa própria relação com o convênio, né? Por exemplo, que provavelmente eles, claro, vão dar uma demorada, vão atrasar um pouco para iniciar, né? Talvez aconteça isso. E uma família que não tem esse conhecimento vai aceitar e vai ficar por isso mesmo. Então, eu acho que o problema está mais aí, sabe? Todos os planos devem arcar, mas aí entra a questão familiar, né? De ir atrás mesmo e buscar os direitos. E você saberia me dizer, uma vez que não tem um profissional específico para trabalhar com ABAS, como que esses convênios médicos fazem a análise para a contratação? Tem algumas exigências ou qualquer um pode mandar também para um convênio médico currículo para trabalhar com ABA? Como que seria essa análise aí do convênio para contratar o profissional para prestar esse serviço domiciliar? O que acontece também é que os planos, o que acontece? Existem questões de liminares que se a família não estiver satisfeita, se o plano não oferecer o profissional adequado, muitas famílias podem entrar com recursos e exigir com que isso aconteça.
Então, exemplo, eu não tenho as formações e as especializações que eu tenho. Aí o plano me contrata. Eu posso estar trabalhando pelo plano, tranquilamente. Mas se uma família exigir a minha certificação e eu não tiver, o plano tem dor de cabeça com isso. Então, tem sim uma seleção para evitar problemas para o plano e, claro, para garantir um atendimento mais humanizado e mais, como eu posso dizer, mais fidedigno ali, né? Com mais fidelidade no negócio. Normalmente a pós-graduação entra nisso, Henrique. Então eu preciso ser especialista na área para ser contratado, ou pelo menos X anos de experiência dentro da área, ou pelo menos uma graduação em psicologia, pedagogia, coisas desse tipo. Então podem ter muitas coisas assim e devem ter. Mas o principal, Henrique, aplicar a aba é uma coisa, supervisionar é outra, entendeu? Então eu posso ter profissionais que aplicam, mas eles sempre têm que ter uma supervisão de um especialista, entendeu? Então o que acontece? Você, por exemplo, pode fazer um curso de formação em aba e pode começar a aplicar o aba. Só que mesmo aplicando, você vai ter um encontro semanal comigo para eu te dar as coordenadas do que está fazendo, entendeu? Então é aí que pega também. O profissional que é supervisor precisa ter uma bagagem muito extensa, precisa ter especializações e experiência na área para poder fazer o que faz. Agora, quem aplica precisa sempre de um supervisor. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que o critério fica mais em base nisso, em quem vai coordenar tudo, do que em quem está aplicando. Então, assim, o aplicador, ele vai desenvolver o trabalho domiciliar e depois vai ser acompanhado por um supervisor, né? E é ele que vai ver se todos os procedimentos estão sendo feitos certos, né? Vai orientar esse terapeuta a estar executando os planos que foram montados. O papel do aplicador e do terapeuta é simplesmente executar aquilo que está no papel. Claro, ter toda a experiência e o feeling necessário para saber manejar mediante as necessidades. Mas quem vai estruturar tudo é sempre o analista principal, o supervisor do caso, para estar fazendo isso. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho muito burocrático, porque eu tenho que montar um plano, tenho que orientar quem atende e principalmente estar computando dados para chegar na família e falar, olha, tá vendo? Estamos tendo evolução aqui, aqui, aqui. Ou, olha, não estamos tendo evolução aqui, mas vou mudar a estratégia para que a gente comece a ter. Então, essas tomadas de decisão é sempre do supervisor. E o terapeuta, ele praticamente coloca em prática o que está montado no papel. E aí vem o feedback da família também, né? A família também vai dar um parecer, né? Sobre a questão do aplicador, se realmente está vendo que está tendo uma melhora, se não está, né? Eu acredito que tenha um contato do supervisor com a família também da criança, né? Com o autismo, né? Para saber como está sendo a relação com o aplicador, tudo certinho, né? Otávio, tem alguma coisa que seria importante você estar passando sobre a questão do autismo, né? Que você que acabou passando aí despercebido no bate-papo, você acha interessante estar passando para os familiares, o pessoal que está nos assistindo em casa? Você pode complementar, tá? Que eu acho que é até interessante. Às vezes você acaba lembrando de alguma coisa que você acha, isso aqui é interessante passar. Tá bom? Fica à vontade aí. Certo. Henrique, eu acredito que a gente foi falando ao longo, né, do papo, mas só para a gente fixar em um lugar só e fazer um resumão geral aqui. Primeiro, família. Se identificar algum comportamento diferente ou se alguém informá-lo sobre a necessidade de procurar auxílio, vá, tá bom? É extremamente importante buscar esse apoio no início do desenvolvimento, no início da vida dessa criança, para que a gente tenha uma evolução rápida e que a gente tenha um futuro 100% garantido para essa criança. Então, primeira coisa, identifica, vai atrás de um profissional digno e busque esse apoio, tá? Segunda coisa, tome cuidado com o profissional, a equipe de profissionais que está fazendo atendimento com seu filho. Não tenha medo de perguntar sobre a formação, sobre a capacitação, sobre o que essa pessoa sabe, sua experiência, porque isso faz diferença, tá? Então, saiba quem está trabalhando com seu filho, busque os melhores profissionais possíveis para estar trabalhando com seu filho. Essa é a segunda coisa. Terceiro, Henrique, peça orientação para a equipe que está acompanhando seu filho. É como eu digo, imagina que o seu filho, Henrique, faça 2 horas de aba por dia. As outras 22, ele fica com você. Então é muito importante você saber lidar também com alguns comportamentos dele, você ter uma orientação, uma instrução do que está fazendo,
para você conseguir potencializar ainda mais esses ganhos. Então, explore, sugue mesmo a equipe que está fazendo parte do tratamento do seu filho. É importante a família estar por dentro do que qualquer outra coisa. Então, participe, seja ativo e não simplesmente jogue seu filho para os profissionais. Isso também faz uma diferença tremenda. Busque sempre conhecimento, leia, assista vídeos, enfim, faça cursos para pais, porque isso também é muito importante, tá? E principalmente, gente, profissionais que trabalham com autismo, façam isso com amor, tá? É um trabalho lindo, é um trabalho, assim, incrível, mas a gente pode criar um problema muito sério se a gente não souber fazer direito. Então, trabalhem eticamente, tenham amor no que faz e a gente consegue os resultados naturalmente. Henrique, eu acredito que é mais isso mesmo, sabe? O autismo não é um bicho de 7 cabeças, tá? Embora ainda muitas pessoas acreditam que seja. O autismo, ele não é, assim, um motivo para você desacreditar do seu filho, que ele nunca vai conseguir fazer alguma coisa. Eu já atendi adolescentes que hoje tiram cartas, namoram, têm uma vida perfeitamente comum, graças à intervenção. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Com a estimulação, a gente consegue chegar lá e funciona, tá? Então, nunca percam as esperanças e vão atrás sempre, porque a gente consegue os resultados sim. Eu ia te pedir uma mensagem, né, dos pais que descobriram que o filho tem autismo ou está com suspeita que está com autismo, né? Eu acho interessante te bater bastante na tecla, mas você acabou falando isso aí, de pacientes que você já tratou e hoje está tendo uma vida normal. Então, mostrar para os pais, né, que não é uma doença, né? E tem como, né, recuperar e levar uma vida normal, né? Normal. A gente fala vida normal, mas não quer dizer que o autismo seja alguma coisa que não seja normal, não é isso. É por todo o assunto que a gente abordou aqui de limitações, né? Pode ser motor, como foi dito, neurológico, mas, então a mensagem é essa, né? Ame seu filho, dê carinho, eduque, né? Trate como uma criança que não tem autismo, porque ela não tem que ser diferenciada, tem que ser tratada normalmente. Se tiver que chamar atenção, tem que chamar. Se tiver que dar amor, tem que dar, né? Se tiver que dar carinho, tem que dar. E entregue na mão do profissional que seja competente e tenha amor pela profissão, que eu acho que é o mais importante, Otávio. Porque profissionais a gente tem de monte, mas tem muitos que pensam só na parte lucrativa, e não é só isso que a gente tem que ver. A gente sabe que a gente depende de dinheiro para sobreviver, mas a gente tem que trabalhar com amor. Então, se você perceber, tá, um conselho de leigo para quem está nos assistindo, que o profissional não está tratando com amor seu filho, não está tratando com carinho, não está dando atenção, está sendo rude, não está passando um bom atendimento, mas igual o Otávio falou, procure um outro profissional, questione o convênio médico, vá atrás do profissional que atenda às suas expectativas, né? Porque ali você está lidando com ser humano. E ser humano você precisa ter amor, carinho, né? Atenção e dedicação. Otávio, eu gostaria de agradecer, tá? Você ter cedido esse espaço para falar da importância do autismo no mês, né, mundial de conscientização do autismo. O Papo Direto agradece, o Henrique Setani também, como pessoa, também agradece, tá? E estou à disposição para o que você precise aí, tá bom? Agradeço mesmo de coração. Se você quiser deixar aí uma última mensagem para os pais, né? Para alunos que você atendeu, para pessoas que você conhece, pessoas que participaram da sua vida profissional, pessoal, fica à vontade, tá? A palavra é sua aí para a gente estar finalizando. Bom, Henrique, eu que agradeço pela presença, foi bem bacana estar aqui com você, batendo esse papo, acho que sobre um assunto bem importante. As mensagens, eu acho que já foram ditas, né? Não tem muito mais o que complementar. E você, pai e mãe, e você profissional, simplesmente busque o melhor para o seu filho e faça o melhor que você puder. Isso faz toda a diferença e seu filho lá na frente vai olhar para trás e agradecer todo o esforço que vocês fizeram hoje. Então, é isso. Agradeço demais, Henrique, pelo convite, por estar me chamando para bater esse papo tão importante e me chame mais vezes. Venha com o maior prazer.
não vai faltar oportunidade. Tá bom, Otávio? Otávio, que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, a sua família, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bom? Pessoal, Muito obrigado. o programa Papo Direto fica por aqui e até o próximo programa.